Boa tarde a todos e todas. Acoram para a abertura da sessão, de acordo aqui com a nossa presença aqui, nós temos 29 deputados presentes. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a 43ª sessão ordinária da 19ª legislatura e convido o deputado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia, por favor. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Amém. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte do médico Dr. Renato Pinto, de Cachoeira de Itapemirim, uma figura que vai deixar muitas saudades a todos os cachoeirenses. Deputado Ferraz, então, faz a solicitação de um minuto de silêncio. Senhor presidente, pela ordem. Eu também quero aproveitar, presidente, assinar embaixo no pedido do deputado Teodorico Ferraz. Renato Pinto foi um grande colega que faleceu ortopedista, um rapaz que estudou medicina em Juiz de Fora. Aliás, o Ferraz conhece essa história. Ele fez medicina jogando no Tupi de Juiz de Fora, foi um grande jogador de futebol também. Renato Pinto. Também faleceu em Vila Velha, doutor Volmar Carregoge Miranda. Doutor Volmar, que é um colega também que ficou cego e que estava lá no Unicep, na União do Cego lá de Vila Velha, o nosso querido Casal, e acabou falecendo também no dia 2, quinta-feira. Pedi também para Louzenil Souza do Rosário, também, que é uma pessoa de Vila Velha, muito conhecida de Vila Velha, que faleceu dia 2. Eu peço um minuto de silêncio também para essas pessoas, e nós já fizemos esse requerimento junto com o Ferraz. Obrigado. Mais algum deputado? Presidente, pela ordem. Senhor presidente. Um minutinho. Sérgio Pela Magés. ordem, presidente. Eu vou dar a palavra a todo mundo. Sérgio Magés. Presidente, boa tarde aos novos colegas. Eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte da senhora Maria Helena Pereira. A dona Maria Helena, lá de Jesus de Nazaré, foi fundadora do Instituto Mão na Massa, da qual ela era presidente, deixou um grande legado e partiu muito cedo. Morreu na quinta-feira da semana passada. Então, assim, a morte da dona Maria Helena deixou enlutada não só o bairro Jesus de Nazaré, mas uma parte de Vitória que a conhecia pelo grande trabalho que ela fazia junto ao Instituto Mão na Massa, que é uma ONG que ela mesma era uma das fundadoras. Obrigado. Maria Helena Pereira. Deputado Chambinho. Minutinho, deputado Chambinho. Senhor presidente, ontem faleceu uma tia minha, moradora do bairro Ilha de Monte Belo, em Vitória, envolvida com a Igreja Católica. Ela, meus primos, meu tio, muito conhecida ali na região de Bento Ferreira e Ilha de Monte Belo. Eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio para ela. Era Matilde Angélica Coutinho, mais conhecida como Tida. Muito obrigado. Deputado Adilson Espíndola. Senhor presidente, inicialmente eu quero agradecer as mensagens de carinho, de conforto, de consolo que eu recebi dos colegas deputados, de muitas pessoas, pelo falecimento do meu tio, Adolfo Rogério Nunes. O irmão mais novo da minha mãe faleceu de Covid. Ele era uma pessoa sempre muito alegre, muito família, e sempre que podia nos visitava em Santa Maria, nos falávamos pelo telefone, e dizer, sentimos aquilo que milhares de pessoas e milhares de famílias estão passando. Já é difícil perder um ente querido, mas perder um ente querido devido a essa pandemia do Covid é muito mais doloroso, é muito mais triste ainda. E quero aproveitar também e pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Otávio Lima de Magalhães, que é avô da minha assessora, Mariana, que também faleceu nesse final de semana. Deputado Torino Marques. Boa tarde, pessoal. Olha, queria registrar aqui o falecimento também de Marlien da Cruz Félix, lá de Aracruz. É uma senhora que ela teve um acidente doméstico e ela estava no Hospital Metropolitano.
então não resistiu esse acidente doméstico aí, fraturou, acho que a perna, se não me engano, e ela veio a óbito, lembrando somente que não foi de Covid, foi uma queda que ela sofreu em casa e veio a óbito. Minuto de silêncio por ela também. Mais algum deputado? Pela ordem. Deputado Hudson Leal, primeiro, deputado Garcia e o deputado Euclério. Um minutinho. Deputado Hudson Leal. Senhor presidente, depois da minuto de silêncio que os colegas estão pedindo, eu gostaria de pedir uma parte, não sei se antes ou depois da leitura do expediente, porque no dia 2 do 7... Pode ser? Pode tá ser, bom? Obrigado. Deputado Marco Garcia, depois deputado Euclério. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte do senhor Ernesto Soprani. Ele faleceu essa noite, está sendo velado no distrito do Corpo do Farias. O senhor Ernesto Soprani, ele está deixando um legado muito importante. É um grande comerciante da nossa região aqui e, infelizmente, veio a óbito essa noite. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marco Garcia. Deputado Euclério Sampaio. Senhor presidente, eu quero somar o deputado Teodorico Ferraz e aos demais deputados pelo minuto de silêncio. Esse é meu requerimento. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Queria pedir um minuto de silêncio pelo seu Júlio Ferrares, um amigo aqui de Vila Velha, que faleceu na semana passada, vítima também do Covid-19. É o nosso pedido, presidente. Obrigado, deputado Favato. Mais algum deputado? Bom, eu vou declarar, então, dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declaro ela aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Eu também vou fazer aqui o requerimento de um minuto de silêncio e referi-lo junto com os demais outros. Faleceu nesta madrugada o pastor Geraldo Pinto de Oliveira, pastor presidente da primeira Assembleia de Deus de Aracruz. Tem mais de 50 congregações na cidade, vítima da Covid-19. O pastor Geraldo também estava internado já há mais de 30 dias. Então, a toda a família do pastor Geraldo e a todos os membros da Assembleia de Deus de Aracruz, são milhares de membros, aí os nossos sentimentos e as nossas condolências. Eu vou, então, conceder um minuto de silêncio à solicitação do deputado Hércules, deputado Ferraz, deputado Majeski, Chambinho, Adilson Espíndola, Torino, Marco Garcia, Euclério Favato. E ao deputado Chambinho e ao deputado Adilson Espíndola, fica aqui o nosso voto de pesar e as condolências de todos os deputados e deputadas estaduais em nome da mesa diretora por terem perdido aí os seus entes queridos, o Chambinho, uma tia, e o deputado Adilson Espíndola, um tio, vítimas desse vírus terrível e maligno que tem assolado aí o mundo, o Brasil, e não é diferente no Espírito Santo. Um minuto de silêncio. Primeira parte do expediente para simples despacho. Mensagem 012 do governador do Estado encaminhando veto total ao projeto de lei 285, ciente à Comissão de Justiça. Emenda substitutiva 001-2020 do deputado delegado Lorenzo Pasolini ao projeto de lei 713-2019. Junte-se ao projeto de lei 713-2019. Projeto de lei complementar 030-2020 do deputado delegado Danilo Baense. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Cidadania, Segurança e Finanças. Projeto de lei 378-2020, deputado Sérgio Majeski. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Projeto de lei 379-2020, deputado Sérgio Majeski. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Cultura, Saúde e Finanças. Projeto de lei 380-2020, do deputado Euclério Sampaio. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Projeto de lei 381-2020 do deputado Dr. Hércules, à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de lei 382 do deputado Sérgio Majeski, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno,
às comissões de Justiça, Educação, Saúde e Finanças. Projeto de Lei 384/2020, deputado Irini Lopes. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Educação, Defesa do Consumidor e de Finanças. Projeto de Lei 385/2020 da Mesa Diretora. À Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 386/2020 do deputado Dr. Hércules. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças. Projeto de Decreto Legislativo 062/2020, que decreta calamidade pública no município de Água Doce do Norte. Tramite-se. Requerimento 009/2020, deputado Bruno Lamas. Defiro à Secretaria para providenciar ato de criação de frente parlamentar. Requerimento 014/2020 do deputado Bruno Lamas. Defiro. Requerimento de informação 065 do deputado Capitão Assunção. Oficie-se. Requerimento de informação 066/2020. Pela ordem, senhor presidente. Do deputado Capitão Assunção. Oficie-se. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputado Assunção. Eu quero retirar esse requerimento do item 15, requerimento de informação número 065, já que ele já está contido no requerimento do item 16/066, por favor. Ok, fica deferido, então, o 066 está aprovado, que é o item 16. 17, requerimento de informação 067, deputado Lourenço Pasolini. Oficie-se. Requerimento de informação 068, deputado Capitão Assunção. Pela ordem, senhor Oficie-se. presidente. Deputado Assunção. Eu quero fazer uma retificação. Na verdade, o item 15 e o 16 eu peço para retirar de pauta, porque eles estão inclusos nos... Estão todos no item 18. 068. Exatamente. Ok. Obrigado, senhor presidente. Então está deferido nesse sentido. Requerimento 036/2020, deputado Pasolini. Defiro. Requerimento 037, deputado Pasolini. Defiro. Segunda parte do expediente sujeita a deliberação. Requerimento de urgência 094/2020. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de urgência 095/2020, deputado Dari Pagung. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Do item 23 ao item 65, são todas indicações dos senhores e senhoras deputados e deputadas estaduais. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado todas as indicações dos senhores Bruno Lamas, e para senhoras justificar. deputados estaduais. Com a Bruno palavra, Lamas, primeiro, justificar. para justificar, deputado Bruno Lamas. Hércules também quer justificar. Consegui, meu presidente. Então, Assunção também para justificar, senhor presidente. Presidente, também vou justificar agora. Hércules também. Eu vou dando a palavra. Já sei que é o Hércules, depois o Assunção, depois o Torino. Bruno com a palavra. Senhor presidente, eu quero agradecer, desejar uma boa sessão a todos, cumprimentar a todos os capixabas, mais uma vez solidário às famílias, nós estamos juntos superando, senhor presidente. Eu quero agradecer a professora da indicação. Tem um monte de microfone ligado. E avisa para ela, só avisar para ela. Quero agradecer, senhor presidente, a votação dos colegas deputados e deputadas, as nossas indicações, e dar destaque à solicitação que fazemos ao governo de uma parceria com o sistema cooperativo, senhor presidente. Não só a OCB, mas a todo o sistema cooperativo. É uma forma de minimizar a burocracia do auxílio emergencial, que precisa chegar ao pequeno empresário, aos profissionais de transporte e tantos outros, que muitas vezes, por conta da pandemia, enfrentando dificuldades financeiras e têm o nome negativado, são pessoas sérias, honestas, trabalhadoras, e por força das circunstâncias da pandemia, tiveram o nome negativado, e que às vezes também não tem conta no próprio Banesp. Então, nós entendemos que o sistema de cooperativa, ele é um braço forte, importante, para que aconteça. Então, nós estamos indicando uma possibilidade de convênio do governo do Estado com o sistema das cooperativas, senhor presidente. No mais, nós reforçamos aqui a tese da revitalização da rodovia S010, que corta Jacaraípe, que chega lá na terra de Aracruz, que passa aqui na nossa orla. Nós que cobramos isso por 4 anos do governo passado, que não foi cumprido, nós temos a responsabilidade agora no governo Casagrande de fazer a sair do papel daqueles que transitam aqui, não só dos moradores da Serra, mas de toda a população capixaba. Muito obrigado, senhor presidente. Eu devolvo a palavra.
Com a palavra, gostaria de deputado justificar... Hércules Silveira. Senhor presidente, eu gostaria de justificar voto, se for possível. Tá bom. Deputado Hércules. Presidente, eu fiz a indicação, eu apresentei um projeto de lei também, com relação à volta da cobrança da conta de luz das famílias em vulnerabilidade social. Esse retorno dessa cobrança é uma coisa muito injusta. Então, nós estamos apresentando um projeto de lei no sentido de que essa cobrança não seja, mais uma vez, que ela seja efetivada. Nós vamos apresentar, durante o nosso horário de falar, a liderança, eu vou falar sobre isso, porque, na verdade, não podemos continuar com isso. E fizemos também uma indicação para a Prefeitura de Vila Velha, no sentido de que possa fazer, assim como Vitória fez e Serra fez também. Um caminhão desse tem que ter um cuidado, né? Que possa. Pede para fechar o microfone, por favor, por gentileza. Aquilo aí para a loteria. Ligar o microfone, por favor. Deixa de comprar leite para as crianças. Presidente, quem está falando aí está atrapalhando a gente. Então, a exemplo de Vitória e da Serra, que a Prefeitura de Vila Velha pudesse também dar um abono de emergência, um auxílio às famílias carentes, com certeza, verificando. Nossa, mas é difícil falar. Então, o que eu queria falar sobre isso, mas eu vou falar no tempo da liderança, eu terei mais tempo para fazer, naturalmente, a justificativa desses projetos que eu apresentei e essas indicações que eu apresentei também. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Capitão Assunção. Presidente, por gentileza, eu pedi para retirar o requerimento de informação número 65. Eu vou reformular e vou acrescentar mais alguns itens, né, porque se trata de algo muito sério, que é da grana que deveria estar sendo investida em algo mais importante, como os kits que estão salvando os capixabas, né, esses kits que compõem os medicamentos de hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, ivermectina, e estão sendo colocados como o fake news oficial do Casa Grande. Então, eu quero reformular esse requerimento de informação aqui para me aprofundar muito nisso. E o outro requerimento também, que é o requerimento 18, eu quero agradecer pela aprovação dos senhores deputados, porque trata aqui de umas compras que foram feitas no momento das chuvas lá do sul do estado, que foram compras milionárias, né? E assim, a gente tem um olhar específico sobre isso, são compras de kits de limpeza e cestas básicas, e eu tenho uns detalhes muito importantes, mas eu queria me aprofundar mais, por isso que eu preferi fazer uma análise bem profunda, solicitando o processo de pagamento, acréscimos fiscais do recebimento das mercadorias, procedimentos autorizados de adesão à ata desse processo. A adesão me lembra aquele secretário, barriga de aluguel, Tiago Hoffmann. Então, eu tenho que ter um olhar preciso sobre isso aí. Então, essa foi o meu olhar preciso para que a gente possa saber essas informações, porque ninguém aguenta governo corrupto. Nós estamos chegando a 2.000 mortes e o governador orgulhoso e sabendo que pode fazer compra e contrato sem licitação, estava metendo a mão no bolso do capixaba e nós não vamos permitir isso. Então, essa nossa fiscalização vai ser muito meticulosa. Eu quero saber realmente se tem falcatrua, porque eu vou buscar todos os detalhes. Eu não tenho pai ladrão, eu não tenho pai que rouba para poder se beneficiar. O meu trabalho é em prol do capixaba. Eu vou provar onde está realmente a fake news do Estado do Espírito Santo. A senhora Mignone sabe desses detalhes. Vou buscar item por item e vou mostrar. Longe dessa TV medíocre que eu chamei a TV Gazeta para fazer ao vivo. Eu topo fazer com a Gazeta ao vivo para desmascarar a Gazeta e o senhor Casagrande comunista. Estou aguardando até agora a Gazeta. Me chama ao vivo. Eu vou começar dizendo bem assim, a Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Só para começar. Depois eu vou falar as verdades que os capixabas precisam saber. Quem são os pilantras
que hoje administra o Estado do Espírito Santo. Gazeta, estou te aguardando você me chamar ao vivo, eu lhe desmascarar quem recebe o pichulé do Casagrande e os caras que estão por trás dessa sem vergonhice aí. Matar pessoas para poder ficar rico, pode procurar outro rumo. Daqui a pouco, a Polícia Federal vai estar no seu encalço sem vergonha. Você sabe com quem eu estou falando. Aguarde, porque nós estamos agora... 30 segundos, deputado. Colocando, só para encerrar, senhor presidente, colocando a nossa vida nesses contratos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Torino Marques. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, queridos amigos internautas que nos assistem nesse exato momento, o pessoal que está aí na TV, Alice também, os funcionários da Assembleia Legislativa, queridos amigos deputados e deputadas. Eu fiz algumas indicações hoje para o município de Iconha e também Fundão. O pessoal lá está passando por uma necessidade muito grande, mas eu gostaria de fazer o uso da palavra nesse momento, meus queridos colegas deputados e deputadas, para me manifestar em favor dos donos de restaurantes do nosso estado do Espírito Santo. Eles já completaram mais de 100 dias fechados e sem qualquer perspectiva de abertura ou um plano de reabertura gradual por parte do governo do estado do Espírito Santo. Vocês sabiam que esses mais de 100 dias é muito maior do que o tempo de bares e restaurantes da Lombardia, que foi o epicentro do coronavírus na Europa, que ficou fechado, né? Muitos restaurantes estão funcionando durante a semana com os horários delimitados ou pró-vendas delivery. Mas quem vive de bar está sem qualquer tipo de funcionamento ou venda há mais de 100 dias, e isso é um absurdo. O Sindibares tem feito apelos demonstrando diariamente que já são mais de 30 mil desempregados no setor aqui no nosso Espírito Santo. Tudo o que eles querem do governo agora é um plano de reabertura de bares e restaurantes, inclusive para os finais de semana. Já são 4 mil empresas que não vão mais voltar no universo de 18 mil no estado inteiro ao trabalho. É um impacto de emprego e econômico muito grande. Houve um manifesto dos protocolos de segurança e higiene que os bares cumpririam, né? Seguindo as diretrizes nacionais sobre o combate à disseminação do coronavírus. Eles pretendem abrir durante a semana e também aos finais de semana até o horário das 18 horas, por enquanto. Isso daria um suspiro na economia, com certeza, desses estabelecimentos que estão em total desespero. Faço aqui o meu apelo deles ao governo do estado para criar um planejamento de retomada das atividades, né? Com a devida segurança de circulação e também o distanciamento social. Financeiramente, eles estão desesperados. Outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, já flexibilizaram essas medidas, porque trabalhar com proibição por prazo indeterminado é loucura, mesmo havendo compromisso de bares e restaurantes em cumprir as rigorosas regras de distanciamento, higiene e também circulação. Eles estão proibidos de reabrir seus comércios. Não podemos manter esse povo no limbo sem as informações eficazes e medidas certeiras para a manutenção dos empregos e da volta da economia. Senhor presidente, gostaria de terminar o meu discurso aqui dizendo que faço voz à carreata que eles estão promovendo na tarde desta segunda-feira, reivindicando a reabertura e também parafraseando o slogan por eles difundido semana passada. Estamos sem fôlego, pelo amor de Deus. Vamos botar um plano aí de reabertura dos bares e restaurantes. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Emílio Mameri. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu quero nesse momento agradecer o voto de todos da Assembleia Legislativa nas minhas indicações. As indicações estão voltadas para a área educacional, uma área que precisa de apoio, precisa de uma atuação firme. Eu tenho uma história na educação, de familiares. Eu mesmo lecionei durante 41 anos e tenho um apreço muito grande e sabemos que sem educação esse país não vai crescer. O que a gente espera é que todos tenham condições educacionais para que a gente possa virar uma página e avançar no desenvolvimento desse país. Então, mais uma vez, eu queria fazer esse agradecimento e retorno a palavra ao senhor presidente. Mais algum deputado que queira justificar voto? Então, nós vamos passar a palavra agora ao deputado Hudson Leal, antes de irmos à fase das comunicações que ele tinha me pedido pela ordem, ele usa esses 5 minutinhos que restam. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Boa tarde a todos os deputados.
com todo respeito à imprensa do Espírito Santo do Brasil, mas no dia 2 de julho, eu fui atacado na minha prerrogativa de deputado estadual, eu e um outro colega, e não satisfeito, fui atacado como médico também. Então, senhor presidente, como você sempre faz com outros deputados, eu preciso explicar que o que foi colocado não é a verdade por inteira. Então, assim, o tema, médicos, deputado do Espírito Santo promovem remédios sem eficácia comprovada. E na matéria diz, infectologista, no entanto, alerta que os medicamentos sugeridos para o combate à Covid-19 não têm comprovação científica e apresenta riscos. Que nós contrariamos orientações de colegas especialistas em infectologia e a posição adotada pela FDA. FDA é comparada à Anvisa, FDA americana à Anvisa do Brasil. Eu gostaria, senhor presidente, eu deixei com a parte técnica o vídeo para desmascarar de vez essa proibição da hidroxicloroquina da FDA, que não já existe. Está no ar, já. Só para paciente. Por favor, senhor presidente. É uma coletiva de imprensa, tá? Entre o Donald Trump, o diretor do FDA e os jornalistas. Está sem som. Pode voltar, deputado Hudson. Senhor presidente, ficou sem som, eu não sei se os outros colegas ouviram o som, mas é uma coletiva de imprensa no dia 15/6 que foi noticiada por toda a imprensa do Brasil, a imprensa, assim, aquela imprensa que omite parte dos fatos. Essa conversa ficou bem claro que era um lote que foi doado aos Estados Unidos pelo Paquistão e que não era para usar em pacientes críticos. E ele fala bem claro que pode sim usar em pacientes com prescrição em casa. Então, é uma mentira que o FBI proibiu a hidroxicloroquina em pacientes. Muito pelo contrário. O diretor do FBI ele disse que isso foi justamente para tirar aquele conceito, porque lá, igual aqui no Brasil, existe muito críticos de uso da droga, porque um presidente se manifestou. Então, é para tirar o mal-entendido e pode usar, sim, em casa, desde que com prescrição médica. Então, senhor presidente, isso aí é só para desmentir em relação ao FBI.
Então, eu gostaria de falar para essa repórter que o que ela fala não é verdade. O outro fato, ela disse que não tem comprovação científica que apresenta risco. Eu vou citar um caso aqui do Pará, a ação de uma médica infectologista, que ela cita a Sociedade de Infectologia. Então, uma médica que não seguiu a sociedade dela. O nome dela é a doutora Vânia Cristina Ribeiro Brilhante. Ela é infectologista. Então, não é obrigado... Senhor presidente, eu gostaria que o senhor pudesse me dar um tempo, porque isso está me incomodando muito como colegas médicos que pediram para me falar isso. Pode, se o senhor pudesse ser... Pode falar. Então, ela é uma diretora da Unimed Belém. Lá, todos viram que o sistema tinha colapsado, pessoas morrendo, sendo entubado em cadeira, chegando mortos em pronto-socorro. O que a Unimed Belém resolveu fazer? A Unimed Belém, com 310 mil usuários, começou a distribuir o kit, que tem entre essas drogas a hidroxicloroquina. E o que aconteceu? Nos casos leves, em 7 dias, tudo mudou. O tratamento precoce, o sistema Unimed saiu do colapso, diminuiu a lotação, zerou o número de internação, diminuiu a frequência de paciente nas unidades. 55 mil kits foi passado, senhor presidente. Sabe quantos óbitos? Nem um óbito. Então, quando ela fala que apresenta risco, isso ainda não é comprovação científica. Eu vou falar no final. Esse é um caso. Vamos para um outro local, chamado Porto Feliz, em São Paulo. Prefeito, ele deu 1.500 kits para a população que tinha doença no início. Sabe quantas pessoas evoluíram para internação? Nenhuma. Isso a imprensa não coloca. E os contactantes? 4.500 contactantes tiveram contato com esses pacientes, tomaram ivermectina. Sabe quantos que adoeceram? Nenhum, seu presidente. Então, assim, falar que tem risco é uma doideira. Dos 55 mil lá do Pará, nenhum teve um problema cardíaco. 0 paciente. E o que esse prefeito de Porto Feliz fez? 600 profissionais de saúde, isso é muito importante, eles receberam profilaxia com hidroxicloroquina, com ivermectina e outras drogas. Sabe quantos pacientes que tiveram desses que tomaram? Nenhum. Sabe qual foram os únicos que tiveram? 2 colegas médicos que se recusaram a tomar, tiveram a doença. Então, você falar que isso não é notório, isso sim, isso são fatos. Agora, vamos à comprovação científica. Eu peço a essa jornalista, eu vou mandar para ela depois, para ela anotar esse site, www.study.com. Eu vou soletrar para ela, www.c19study.com. Lá, seu presidente, tem 52 estudos, 30 já revisados, ou seja, tem comprovação científica, os colegas têm que ler, isso aí tem que ler. Então, ou seja, já tem fundamentação com resultado muito positivo. A ciência diz que tratar precocemente é a chave para acabar com a hospitalização e as mortes. Eu vou citar só 2 para ela entender que tem comprovação científica. O estudo retrospectivo de 2.541 casos de Detroit teve uma redução de 71% de morte com hidroxicloroquina e azitromicina. Um outro maior, de 105.040 casos, de 20 estudos em 9 países, está tudo lá dentro, se ela for lá nesse site, reduziu a mortalidade em até 3 vezes no grupo tratado precocemente com hidroxicloroquina e azitromicina. Então, minha querida, eu só peço a você que a próxima vez vai procurar quem entenda. Existe, sim, comprovação científica de que preventivamente ela funciona. Nunca falei para usar na fase crítica. E sexta-feira, só quem viu um jornal aí que só traz notícias apocalípticas, eu fiquei até com pena da repórter, que ela falou muito timidamente. A Organização Mundial de Saúde suspendeu o uso da hidroxicloroquina. É mais um fato, é mais uma inverdade desse jornal. A decisão de suspender o teste que a Organização Mundial de Saúde diz se aplica apenas à condução dos testes em pacientes hospitalizados. E é bem claro, e não afeta a avaliação em outros estudos de hidroxicloroquina em pacientes não hospitalizados ou como profilaxia pré ou pós-exposição para a Covid-19. Eles até estimulam a profilaxia. Então, assim,
É uma parte, deputado Hudson. A inverdade tem que ser falada com fato, senhor presidente. Então, assim, com todo respeito à imprensa, mas essa jornalista não foi verdadeira. Ela falou a notícia pela metade. Existe, sim, hoje comprovação científica. Basta ir para o site www.c19study.com. Está em inglês. Se ela tiver alguma dúvida, de quinta-feira até hoje, eu li os 52 textos que tem lá, os 52 trabalhos. Eu ajudo ela tecnicamente no que ela precisar de medicina, mas ela tem que pegar a consultoria científica dela e ler, porque existe, sim, comprovação científica na fase inicial. Obrigado, senhor presidente. Desculpa o excesso. Presidente, se eu puder só complementar a fala do Hudson. É bem rápido, Rafa, porque nós... É bem rápido. Bem rápido. Ultrapassamos quase 4 minutos, por favor. Só para concordar com o deputado Hudson, porque eu também fui citado na matéria, dizer que a clínica é sempre soberana na medicina. Os dados científicos, a parte que você faz, né, tudo que você vem estudando, que a gente vem estudando, todos os trabalhos científicos na qual os médicos estão se baseando, e a clínica é soberana. Ninguém aqui, o deputado Hudson, nem eu, nós não passamos e prescrevemos remédio, até porque para você comprar esse tipo de medicação precisa de receituário médico. Nós estamos falando da nossa experiência profissional, do uso. Eu utilizei essa medicação, recomendo. E, além disso, nós temos aqui no estado do Espírito Santo 2 prefeitos, eu acho que tem até mais, depois foi veiculado, 2 prefeitos médicos, o doutor Tiago, lá de Itapemirim, que está passando e deixou à disposição do SUS, né, na rede municipal, o kit. E aqui o prefeito de Vitória, depois aí, agora recentemente, depois das falas e depois de tudo, também colocou à disposição da sociedade esse tipo de medicação. Eu acho que é importante a gente avaliar e, com certeza absoluta, eu estive doente e com 2 dias do uso da medicação foi uma melhora, assim, inacreditável. E passei para todas as pessoas que conheço que estavam doentes, todas com uma melhora significativa na fase inicial da doença. Obrigado, presidente. Eu vou assegurar os 30 minutos da fase das comunicações. Com a palavra, o primeiro deputado Vandinho Leite. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste através das redes sociais e também da TV Assembleia, eu, senhor presidente, gostaria nesse momento de tocar em um tema que nós debatemos na semana passada na Comissão de Educação, um tema importante, que é com relação à volta ou não às aulas presenciais. Eu gostaria de agradecer a participação ativa dos demais membros da Comissão de Educação. A Comissão de Educação tem uma participação de todos os membros de forma muito ativa. O deputado Sérgio Majesto, inclusive, que fez essa solicitação para que a gente pudesse fazer essa audiência, e todos os demais membros, o doutor Emílio Pasolini e também o deputado Dari Pagum. Mas, senhor presidente, eu gostaria, diante desse ponto, de dizer que volta às aulas, ou debater volta às aulas nesse momento é extremamente importante. Agora, a volta das aulas em si, eu percebi claramente uma grande preocupação de todos que participaram do debate. Foram várias as entidades representativas, vários segmentos educacionais da sociedade, inclusive representantes de pais e professores. Um momento delicado. Boa parte da população não quer o retorno às aulas nesse momento. O governo do Estado e as prefeituras vão ter uma dificuldade enorme para adequar as escolas para esse momento de pandemia. É claro que as instituições particulares têm, com certeza, mais eficiente, mas também, na minha opinião, é necessário discutir, porque o momento é delicado. Nós estamos aí ainda com taxas muito altas com relação à ocupação de leitos e UTIs.
a doença ela continua muito presente no estado do Espírito Santo e acredito eu que esse não é o melhor caminho de retorno às aulas. Inclusive, o Ministério Público anunciou, nessa audiência pública, ele anunciou que estaria fazendo uma recomendação, ou seja, ele fez uma notificação recomendatória ao governo do Estado e aos municípios com relação a para a manutenção das aulas suspensas. E as aulas, quando eu falo, são as aulas presenciais. Então, isso já está posto, isso está colocado, a sociedade civil participando, inclusive com a participação intensa do Ministério Público. Mas, senhor presidente, eu gostaria, e demais deputados, de dizer que isso não faz com que os órgãos públicos, os agentes públicos da educação não tomem as devidas providências para manter o laço aluno-escola. Nós estamos vendo aí a grande dificuldade de alguns municípios, inclusive o município da Serra, um município que eu moro, está tendo uma imensa dificuldade de fazer uma integração aluno-escola. O déficit de tecnologia na cidade da Serra é imenso, na educação nem se fala, e até hoje, desde quando começou a pandemia, as atividades aí aluno-escola são praticamente nulas, algo que, na minha opinião, não faz sentido. Inclusive, nós tivemos uma matéria no jornal A Gazeta de hoje dizendo que a educação tem sobra de caixa nas cidades devido ao Covid-19, ou seja, faltou planejamento, era necessário sim investimento em tecnologia, formas de fazer uma integração aluno-escola nesse momento de pandemia. Infelizmente, alguns municípios não conseguiram fazer isso, mesmo com tanto tempo e prazo já. O Estado tem feito algumas coisas, também com alguns problemas, mas tem buscado pelo menos tentar fazer algo, e alguns municípios se destacaram de forma positiva, como foi o caso de Viana, que conseguiu fazer uma integração aluno-escola e evoluiu também nessa parte da educação remota, usando a tecnologia como ferramenta de integração aluno-escola. Nesse momento imprescindível é a tecnologia para que a gente possa avançar na educação nesse tempo de pandemia. Eu gostaria de dizer que, principalmente aos profissionais de educação, que estão extremamente preocupados com esse momento, 30 segundos, tá? Debate pela Comissão de Educação. Vou reafirmar o meu posicionamento contrário ao retorno das aulas sem garantia para os alunos, para os pais e para os professores. Na minha opinião, essa garantia, ela de fato só vai acontecer quando surgir uma vacina. Enquanto isso, fica-se o debate, vamos acompanhar de perto o posicionamento das esferas do setor público, e a Secretaria de Estado da Educação precisa deixar claro qual que é o planejamento da mesma. Participaram representantes da Secretaria de Educação no debate, mas eu não consegui ver de uma forma muito clara qual é o planejamento do governo do Estado com relação a isso. Então, fica aqui a nossa cobrança. Vamos continuar acompanhando e debatendo de perto na Comissão de Educação, com os demais parlamentares sempre, porque ali a comissão é uma comissão extremamente democrática, onde todos participam e todos têm voz. Essa é a minha fala. Boa tarde. Que Deus abençoe a todos, presidente. Obrigado, deputado Vandinho. Deputada Dilce Espíndola. Cumprimento o nosso querido presidente, as senhoras, os senhores deputados. Cumprimento a todos que nos assistem por meio das redes sociais e da TV Assembleia. E agradeço a todas as equipes e profissionais que estão trabalhando incansavelmente na transmissão das nossas sessões virtuais. Hoje eu quero falar sobre os hospitais de campanha, senhor presidente. De todos os estados brasileiros, somente o Espírito Santo, o Mato Grosso e Santa Catarina não montaram hospitais de campanha e preferiram, de forma acertada, investir na rede hospitalar já existente. Desde o início, o nosso governador já havia feito a opção pela compra de materiais que pudesse equipar os hospitais públicos capixabas durante a pandemia causada pelo coronavírus, abrindo leitos e ressaltando que esses equipamentos ficarão nos hospitais de forma permanente para atender a população. O investimento na estrutura hospitalar já existente
é um legado que vai ficar à disposição do povo capixaba. Lembro mais uma vez, senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, que o Espírito Santo ocupa o primeiro lugar no ranking de transparência em contratações emergenciais, segundo a ONG Transparência Internacional Brasil. E também estamos na primeira posição na escala de transparência quando se trata da divulgação de dados e informações sobre a Covid-19. Enquanto isso, outros estados brasileiros enfrentam problemas em licitações, em contratações de empresas para a construção e administração de hospitais de campanha. Vemos irregularidades acontecendo todos os dias, de forma acentuada, em boa parte dos estados que fizeram hospital de campanha. Em Minas Gerais, por exemplo, um dos hospitais instalado em Belo Horizonte está fechado por indícios de irregularidade na contratação de uma fundação para administrá-lo. Em São Paulo, há falhas como a falta de equipamentos adequados, desrespeito aos protocolos de atendimento e problemas sanitários, como a desinfecção e a higienização. Também a falta de equipamentos de proteção individual, EPIs, para os profissionais que atuam nas unidades. Na estrutura montada no Anhembi, no dia 27 do mês passado, o teto do hospital de campanha não resistiu à forte chuva e uma área do hospital foi invadida pela água. No mesmo hospital, pacientes denunciaram falta de equipamentos, chuveiros que não esquentavam e banheiros sujos. No Mato Grosso do Sul, também há relatos de problema na estrutura das tendas, com denúncias de que havia inúmeras goteiras e paciente exposto ao frio. No Rio de Janeiro, houve atraso na entrega de 6 dos 8 hospitais, além da falta de insumos naqueles já construídos. Além disso, não há profissionais de saúde suficientes para realizar o atendimento aos pacientes. Ainda no Rio de Janeiro, uma organização social seria a grande beneficiária dos contratos para a construção e a gestão dos hospitais de campanha. Mas a Polícia Federal apontou irregularidades na contratação emergencial da entidade. Em Pernambuco, o Tribunal de Contas do Estado fez uma vista às unidades e verificou que o número de leitos ativos de UTI está abaixo do previsto nos contratos de gestão. Em Brasília, no mês de maio, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União deflagraram uma operação para apurar denúncias de irregularidades no contrato emergencial para a construção do hospital de campanha no estado do Mané Garrincha. Também, em maio, no Pará, os Ministérios Públicos Estadual e Federal entraram com ação contra o governo, pedindo o cancelamento do contrato com a empresa que administra o hospital de campanha de Marabá. Segundo a ação, havia problemas de atendimento a pacientes e não teria profissionais suficientes para atender a demanda de infectados. No Amapá, o hospital de campanha ativou somente 24 leitos dos 109 prometidos. Isso porque há falta de remédios, equipamentos e profissionais qualificados. Então, é fato que não adianta montar hospitais de campanha se não tiver uma estrutura que justifique o seu amplo funcionamento. Caso contrário, é desperdício de dinheiro e de recursos públicos. O Espírito Santo vem administrando com cautela, mas com firmeza e decisões acertadas. A crise causada pelo Covid-19, já estou terminando, senhor presidente, o governo Renato Casagrande agiu corretamente em não montar hospitais de campanha no Espírito Santo, porque fez ponderações medindo prós e contras de uma decisão como esta. No meu entendimento, a decisão do governo foi acertada e por isso quero parabenizar o nosso governador, o nosso secretário de saúde, por não terem feito ainda a opção de instalar hospitais de campanha no Espírito Santo nesse período tão difícil que estamos enfrentando. Muito obrigado e devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Com a palavra o deputado Alexandre Chambinho. Boa tarde, nobres deputados. Cumprimento o presidente da Assembleia, deputado Eric Musso, cumprimentando todos os deputados, cumprimento a todos os internautas que nos assistem através da TV Assembleia e pelos serviços das redes sociais, como o YouTube,
todos que estão nos acompanhando agora nessa tarde de segunda-feira. Eu venho falando e abordando muito sobre a questão do empreendedorismo no nosso estado, no nosso país, e hoje é um dia de parabenizar o governo federal, o presidente Bolsonaro, pela Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc que veio como socorro para o setor da cultura do Brasil, a Lei Aldir Blanc que veio como auxílio para o setor da cultura, que vem sofrendo muito. É o setor mais atingido nessa pandemia do coronavírus, é o setor da cultura. E o governo federal acertou mais uma vez com essa lei, onde destina 3 bilhões ao setor da cultura no Brasil todo. Eu venho discutindo diariamente, semanalmente, com personalidades da cultura capixaba sobre a situação deles. Já abri diálogo com o governo do estado, junto à secretária Lenise, ao secretário de turismo, ao secretário de cultura, sobre o setor da cultura no nosso estado. E agora o governo federal sanciona a Lei Aldir Blanc, que vem como auxílio para a cultura no Brasil e principalmente a cultura capixaba. O Espírito Santo deve receber cerca de 60 milhões através dessa lei. São 60 milhões, onde 30 milhões vai para a Secult, para a Secretaria de Cultura do Estado, poder fazer um trabalho específico com esse recurso, gerando editais e fomentando a cultura capixaba, e 30 milhões distribuído para os municípios. Exemplo disso é Vitória. Vitória deve receber 2,5 milhões, Vila Velha 3 milhões, a Serra 3 milhões, Cariacica 2,5 milhões. Esse setor que vem sofrendo muito nesses dias de pandemia, recebe agora um auxílio do governo Bolsonaro em forma desse auxílio que é a Lei Aldir Blanc. Além do mais, a Lei Aldir Blanc gera o auxílio emergencial para os profissionais também ligados à cultura. Um projeto, acho que assim, inteligentíssimo, um projeto importante para o Brasil nesse momento, e eu venho nessa tarde parabenizar o governo Bolsonaro por essa atitude, por sancionar esse projeto de lei. Mas quero também falar sobre os empréstimos que o governo do estado tem disponibilizado. A gente conduziu a questão do juro zero, e agora esse final de semana o Bandes anuncia uma proposta de fazer uma nova linha de financiamento para os empresários capixabas, principalmente para os pequenos e médias empresas do estado do Espírito Santo. É um projeto onde o Bandes quer captar cerca de 30 milhões de dólares junto ao BID, sendo que esses 30 milhões de dólares se tornam 160 milhões de reais, e fazer um empréstimo com valor maior para os empresários capixabas. Eu vejo que é importante esse empréstimo, porque o programa Juro Zero empresta um valor até 5 mil reais, um valor ainda baixo, mas que auxilia muito os empreendedores capixabas. Mas podemos ter uma linha de crédito com valor maior. Mas o que me preocupa um pouco com essa proposta do governo do estado é a forma que está acontecendo. O Bandes quer ir lá fora, quer ir buscar um empréstimo junto ao BID para poder emprestar o dinheiro para os capixabas. Senhor presidente, o Bandes quer ir lá fora buscar esse dinheiro para emprestar para os capixabas. Eu me lembro que em maio o presidente da Assembleia fez um discurso na Assembleia falando da preocupação dos empréstimos que aprovamos no ano passado devido à crise econômica que nós estamos sofrendo. E eu acho que esse momento não é o momento da gente buscar empréstimo lá fora. Esse momento é o momento da gente poder utilizar os recursos que nós temos no Tesouro Capixaba. Nós temos hoje cerca de 400 milhões no Fundo Soberano. E eu venho mais uma vez alertar a equipe econômica do governo. Nós precisamos utilizar esse recurso do Fundo Soberano para socorrer as empresas capixabas. As empresas capixabas precisam utilizar esse recurso que está no Fundo Soberano. Nós não temos necessidade de buscar um empréstimo junto ao BID para poder gerar uma linha de crédito para as empresas capixabas. Nós temos recurso hoje do governo do estado no Fundo Soberano, que o governo do estado pode transferir para o fundo de aval e criar essa linha de crédito para atender o anseio dos empresários capixabas, que estão lutando
com todas as suas armas para manter os seus negócios de pé e continuar gerando emprego para a população capixaba. Nós temos que pensar no agora, não é pensar no amanhã. Muito obrigado, presidente, e uma boa tarde. Obrigado, deputado Chambim. Agradeço. O deputado Bruno Lamas. Presidente e senhores deputados, capixaba, acompanho através aqui da TV Assembleia. Eu quero, mais uma vez, ser solidário às famílias, sempre, nesse momento que nós enfrentamos essa pandemia. Quero reafirmar minha confiança nas ações do governo do Estado, na gestão do governador Casagrande, do secretário Nésio, e onde que o Espírito Santo está se comportando de forma planejada, com gestão, sempre salvar vidas, que é o objetivo desse momento. Todas as pessoas que contrariam o Covid têm que ter o direito de lutar por sua vida, e nós sabemos que nesse direito o uso da medicação é uma decisão do médico, do profissional, não há nenhum impedimento com a prescrição. Inclusive quero ser solidário ao deputado Hudson Leal, que aqui falou hoje, o Hudson que além de ser um deputado, um amigo, é médico dos deputados aqui, sempre com vontade. Então, nossa solidariedade aos capixabas e às famílias e a nossa confiança no trabalho do Renato Casagrande. Quero aproveitar também para registrar a indicação, o requerimento que apresentamos hoje, tanto por cooperativismo, eu insisto que o governo precisa fazer convênios com o setor, com as cooperativas, para que os recursos cheguem de forma menos burocrática, mais rápida, para todos que precisam. Isso é muito importante. Também solicitamos hoje que os recursos dos fundos do governo sejam também possibilitados para os pequenos e médios, aqueles que mais precisam. Nós sabemos que a maioria desses recursos dos fundos são destinados a grandes projetos e, consequentemente, empresas. Nós precisamos agora, para superar essa pandemia, nós temos uma frente parlamentar instalada, senhor presidente. Quero agradecer aos deputados que assinaram, de recuperação, que vai tratar a recuperação econômica do Espírito Santo no pós-pandemia. E uma das nossas solicitações é que os recursos do fundo sejam... A Assembleia precisa, em sintonia com o governo, o pequeno também tenha direito a esse recurso. Quero parabenizar o Fabrício Noronha. Hoje foi dia da cultura, e um povo sem cultura é um povo sem história. E contra o ódio, a cultura também é muito importante, cultura e educação. Então, hoje foi dia da assinatura publicação do edital de chamamento público para eventos culturais. E aí, os nossos artistas, a cultura do Espírito Santo será prestigiada, porque o circo, a dança, a ópera, a audiovisual, artes, entre outras, agora vão se inscrever para poder fazer uso desse recurso nesse momento como um apoio emergencial. E ainda nas comunicações, senhor presidente, apresentamos um projeto importante bem na época de pandemia. Até semana passada, os planos de saúde não pagavam, não autorizavam a realização de exames, alguns exames, para identificar a presença do Covid. Entre eles, o IgG, o IgM, que nós podemos detalhar numa outra oportunidade. E por determinação federal, os planos de saúde agora são obrigados a ofertar esse serviço. Quem tem o plano, nós precisamos ajustar para quem é do SUS, para quem tem o plano. Porém, agora nós queremos desburocratizar mais. A proposta que nós apresentamos é que a pessoa que tem o plano de saúde, o capixaba, ele chega a um laboratório e faça o exame sem necessidade de uma prescrição de um profissional. Por que nós estamos defendendo isso? Até hoje no laboratório, quis fazer o exame do IgG e IgM e pagou, chegou na hora, pagou e veio o resultado. E o histórico do vírus, se teve contato ou não, são exames importantes. Agora, o saúde é obrigado. Porém, se tiver que pedir autorização do plano para a pessoa fazer uma consulta, já tem risco de contágio, já gastou dinheiro com a consulta, para depois autorizar para ir no laboratório, nós não queremos isso. A proposta que nós apresentamos acaba com essa burocracia e os planos de saúde provem no ato que o cidadão chegue ao laboratório. É uma contribuição do nosso mandato nessa crise da pandemia terrível, onde temos que ter sensibilidade e boas ideias, de esforços para o bem de todos os capixabas. Então, a matéria vai tramitar. Eu quero apresentar a matéria para os colegas deputados e deputadas, para que nós possamos acelerar, se assim for vontade da maioria, no seu trâmite e na sua aprovação.
Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, tenho dito. Obrigado, deputado Bruno Lamos. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, nós estamos numa guerra. Hoje, oficialmente, estão sendo registradas 1.804 mortes por Covid-19. No dia 21 de março, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro já colocava à disposição de todos os estados e municípios a hidroxicloroquina. Estava à disposição dos gestores públicos estaduais e municipais. Dia 15 de abril, o Ministério da Ciência e Tecnologia já falava sobre o poder da ivermectina. E no dia 7 de abril, eu fiz uma indicação nessa casa para que o governador Casagrande entrasse com a administração da hidroxicloroquina nos primeiros sinais, na fase viral. Nada foi feito. O governador não quis realmente tratar o povo. Ah, mas ele não é médico. Ele é o gestor público. Os capixabas votaram nele para ele resolver o problema da saúde, mas ele quis politizar o tratamento da Covid-19. A doutora Raíssa Soares, lá de Porto Seguro, ela gravou um vídeo solicitando o medicamento, já que lá estava faltando medicamento. O próprio presidente ligou para ela e enviou 40 mil doses, 40 mil comprimidos de hidroxicloroquina. Aqui no estado do Espírito Santo, a doutora Priscila foi perseguida por um prefeito comunista de Baixo Guandu. E sabe qual é o crime da doutora Priscila? Ela estava salvando vidas. Ela estava salvando vidas em Aimorés, queria fazer a mesma coisa em Baixo Guandu, mas foi coibida por esse prefeito comunista. Então, existem um monte de heróis, médicos e toda a classe de profissionais de saúde que estão dando a sua vida para curar os capixabas. E o governo continua politizando o tratamento precoce da Covid-19. Isso é uma grande mentira. O verdadeiro fabricante de fake news está matando os capixabas. Hoje, senhor presidente, já são 22 municípios que esses prefeitos dos 78 municípios entrem logo com esse pedido. A nossa população está carecendo. Tem remédio suficiente para todo mundo. Então, senhores prefeitos, que vocês que não aderiram ainda, entra nesse e-mail desse secretário de saúde comunista, médico cubano, e sigam aqueles requisitos para que a população não pereça. O doutor Hudson falou, o doutor Rafael falou, tantas outras autoridades estão falando. Há tratamento precoce para a Covid-19. Não caio na falácia da Globo Lixo, não caio na falácia da Gazeta Lixo. Eles estão aproveitando essa oportunidade para terem o índice de audiência que não tinham mais. Essas porcarias já tinham perdido a audiência, mas foi só surgir a pandemia para eles colocarem todo mundo dentro de casa. É uma vergonha o que está acontecendo. Então, não tiro a culpa do governador, porque ele sabe da sua responsabilidade até hoje, mas preferiu ser omisso. E sobre as costas desse governador pesam hoje, no dia de hoje, 1.804 mortes, coisa que poderia ser evitada. Lá no Dório Silva, que o senhor médico comunista está de olho para transformar aquele local ali que tinha um amplo atendimento ambulatorial, e ele está querendo fazer a sede da sua fundação, a Fundação Goebbels, Fundação da Mentira. Ali a gente verifica que os profissionais estão se matando para dar vida para os pacientes, mesmo com toda a sorte de infortúnios. A cada hospital onde a gente passa, a gente vê o sofrimento dos profissionais que querem salvar vidas, mas as pessoas já estão chegando para lá da fase a fase inflamatória. Então, senhor governador, pense nas vidas que você ainda pode salvar. Distribua esse medicamento que o Bolsonaro já colocou à disposição desde o dia 21 de março. Isso é importante para os capixabas. 30 segundos para concluir, deputado. Vou fechar agora, senhor presidente. Não seja omisso. Nas suas mãos, senhor governador, correm sangue de inocentes. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o último do dia de hoje, completando então 6 deputados, o tempo de 30 minutos, deputado Carlos Von. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, uma boa tarde a todos. Hoje eu vou usar o meu tempo para falar sobre o Hospital de Guarapari, o hospital que está sendo construído na cidade de Guarapari, pois existe uma dúvida e uma desconfiança muito grande por parte da nossa população, já que o atual prefeito vem prometendo esse hospital há mais de uma década e a obra, infelizmente, se encontra praticamente da mesma forma como ela se encontrava há 10 anos atrás, quando o imóvel foi desapropriado. Por isso, a necessidade de esclarecer tudo a respeito desse hospital e peço a atenção especial da população de Guarapari. Vamos lá. Em abril de 2019, o Ministério Público de Contas pediu a suspensão do contrato firmado entre a Prefeitura de Guarapari com a empresa Asli Construtora para a conclusão do hospital da nossa cidade. O órgão ministerial apontou uma série de irregularidades no uso dos recursos públicos, desde a desapropriação do terreno com a obra inacabada, que gerou gasto indevido de quase 2 milhões de reais, a total ausência de planejamento fiscal para custeio e equipagem do hospital. Somente a desapropriação, senhor presidente, do terreno custou 2 milhões e 900 mil reais ao município, sendo que a própria área técnica do município, pasmem vocês, avaliou por 1 milhão de reais, ou seja, um superfaturamento de quase 2 milhões de reais já na desapropriação. E o Ministério Público de Contas cita também que, desde 2010, a Prefeitura de Guarapari vem empenhando esforço para a construção do hospital, mas em momento algum foi sinalizado pela Prefeitura como seriam realizados os gastos com aquisição e instalação de equipamentos necessários e serviços hospitalares a serem prestados, bem como seria de fato procedida a administração hospitalar. Já em novembro de 2019, foi apresentado o relatório da Controladoria Geral da União, onde o órgão concluiu que a aplicação de recursos federais em tal empreendimento é de alto risco, o que exige análise criteriosa do Ministério da Saúde. No relatório, são apontadas uma série de irregularidades, inclusive sérios indícios de superfaturamento. E há poucos dias atrás, os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo O áudio do deputado Carlos Von caiu para todo mundo? Caiu, não estou ouvindo não, presidente. Bom, Sim, presidente. Nós perdemos seu áudio, Von. Nós perdemos seu áudio. Perdeu tudo? Agora voltou. Ah, voltou? Então, vou finalizar agora, senhor presidente, que para os Ministérios Públicos, com base no relatório da Controladoria Geral da União e nos documentos analisados, a aplicação de recursos federais em tal empreendimento é de alto risco, especialmente por conta da identificação de várias irregularidades. Mesmo sabendo de todas as dificuldades, eu fiz 2 emendas no PPA, solicitando 10 milhões para equipar o hospital e 48 milhões para custeio do hospital. Infelizmente, as emendas não foram aprovadas. E fui, covardemente, senhor presidente, atacado pelo prefeito da cidade, onde, em entrevista nesse final de semana, ele disse que eu seria contra o hospital, simplesmente porque eu perguntei ao governador se existia alguma parceria entre o governo do estado e a prefeitura. E a resposta foi clara, não existe nenhuma parceria. Por isso, a necessidade de restabelecer a verdade. Estou à disposição de toda a população de Guarapari e região para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Obrigado, deputado Carlos Von. Passamos à fase da ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66 ao veto total projeto de lei 782. Convoca a Comissão de Justiça. Deputado Fabrício Gandini. Senhor presidente, convoca a Comissão de Justiça. Vou passar a relatoria desse projeto ao deputado Marcelo Santos.
Ok. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 782/2019, de autoria do ilustre deputado Lorenzo Pasolini, que botou um monte de vagabundo molestador na cadeia e declara patrimônio imaterial do Estado a rota Vale do Inhame. Um minuto aqui. Um minuto, por favor. Perdemos a conexão do deputado Marcelo? Não, presidente, só estou abrindo aqui. Ah, tá, ok. Beleza. Estou abrindo meu tablet agora. Está vencido o prazo já, presidente? Gandini. O projeto não está vencido já a casa. O prazo. Mas ele pode pedir prazo, só que aí tranca a pauta. Ele não está vencido, não, mas ele tranca a pauta. Não, ele está vencido o veto, mas se pedir prazo, tranca a pauta. É isso. Presidente, deputado Marcelo, deputado Érico, poderia só me pronunciar brevemente, por gentileza? A palavra está na Comissão de Justiça. Sim, senhor deputado Pasolini, pode pronunciar. Eu agradeço. Deputado Gandini, deputado Marcelo Santos, até para facilitar, foi mantido o contato e há um acordo pela manutenção do veto. Então, deputado Marcelo, fique bem à vontade, até para facilitar o trabalho de Vossa Excelência como relator, queria só a título de colaboração. Nós promoveremos algumas adequações de ordem técnica aí, após diálogo com a equipe do governo, para a reapresentação do projeto. Então, da nossa parte, não há objeção à manutenção do veto. Senhor presidente, deputado Marcelo Santos, relator, só para deixar já exposto a nosso entendimento, que não haverá nenhuma objeção em relação à manutenção do veto para promoção de readequações e reapresentação do referido projeto de lei. Obrigado. Deputado Marcelo. Senhor presidente, eu mantenho a vista do projeto, do veto, para que eu possa manifestar no dia de amanhã. Agradecemos, então, o pedido do deputado Marcelo. Pela ordem, presidente. Deputado Hércules. Eu só quero fazer um registro, se Vossa Excelência me permitir. Raul Sampaio é nosso amigo lá de Cachoeiro, o Ferraz também, naturalmente, vai abraçá-lo hoje, Mansur. Ele está fazendo 92 anos. O Sampaio, ele compôs mais de 400 músicas. A mais conhecida foi Meu Pequeno Cachoeiro, que é o hino oficial da cidade de Cachoeiro. Então, eu já falei com o Raul hoje, com muita dificuldade de falar que ele está adoentado, mas eu quero deixar um abraço em nome de todos os deputados, todo o povo do Espírito Santo, ao nosso querido Raul Sampaio, 92 anos hoje. Obrigado, presidente. Com pedido de vista do veto do deputado Marcelo Santos, fica então sobrestado o item 2, 3, 4 e 5 para a sessão de amanhã, e nós passamos ao grande expediente com a palavra o deputado doutor Hércules pela liderança do MDB, pelo tempo de 5 minutos. São 15 não, presidente? Nós discutimos isso na sessão passada, sendo 5 em todas as fases. Que pena. Bom, presidente, eu apresentei alguns projetos aqui, indicações. Eu vou ler aqui um trabalho que eu fiz. Não podemos aceitar a volta da cobrança da conta de luz para famílias em vulnerabilidade social. Não é o momento econômico e social para retornar com tal cobrança. Por isso, apresentei o projeto de lei 386/2020, proibindo a volta da cobrança da conta de luz das famílias inscritas no programa Tarifa Social, em virtude dos efeitos da pandemia do Covid-19. Não é demais lembrar às senhoras deputadas e senhores deputados que nos últimos 3 meses, 132.852 famílias foram beneficiadas pelo programa Tarifa Social.
sendo que 125 mil famílias isentas atendidas pela EDP e 7.852 famílias isentas. Então, senhor presidente, nós não podemos, naturalmente, concordar com a volta dessa tarifa. Atendida pela empresa Luz de Força Santa Maria também. Aliás, se não houvesse o entendimento que estamos vivendo no momento, o colapso social e o próprio governo federal não prorrogaria por mais 2 meses o pagamento do auxílio emergencial. Essa medida significa que a economia brasileira ainda sofre com as gravíssimas consequências da pandemia do Covid-19. Eis que os números de contaminação, casos graves, ocupação de UTIs e mortes continuam a subir, o que fundamenta a nossa proposta. É preciso que o poder público, muito mais ainda nesse momento de extrema gravidade econômica, continue a arcar, enquanto durar os efeitos do decreto de calamidade pública estadual do Espírito Santo, com o pagamento das contas de energia das famílias inscritas no programa Tarifa Social. Por isso, apresentamos a proposta em comento e contamos com o apoio dos nossos colegas para aprovação. Também, senhor presidente, aproveitando esse momento ainda, que é muito pequeno, mas eu apresentei indicação também para que a Prefeitura de Vila Velha possa dar um auxílio emergencial para as famílias de baixa renda, como fez a Prefeitura de Vitória e a Prefeitura de Serra. Vivemos tempos excepcionais e, principalmente, os gestores devem adotar medidas excepcionais, visando principalmente não deixar o povo pobre marginalizado à míngua. É preciso readequar o orçamento municipal para, nesse momento, dar prioridade às ações sociais de saúde pública, de apoio aos desempregados, aos microempreendedores individuais, às microempresas e às empresas de pequenos e médios portes, pois as grandes empresas não possuem grandes dificuldades no acesso ao crédito. Agora, em relação às famílias que vivem em risco social, defendo que os gestores sejam proativos e criem programa de transferência de renda e estendam a mão a esse povo sofrido. Vitória e Serra já adotaram essa iniciativa. Assim, aqueles que, por motivo diverso, não recebem o auxílio do governo federal, terão uma fonte de ajuda desses municípios. Em Vitória, a expectativa é de 3.500 famílias que sejam beneficiadas em Vitória. Para receber o auxílio de R$ 900, é necessário, naturalmente, adequar o orçamento. Ter renda per capita de até meio salário mínimo, que é o equivalente a R$ 520. E não esteja também recebendo auxílio emergencial do governo federal. Que também esteja inscrito no cadastro único, CadÚnico. Já na Serra terão direito ao benefício. Famílias que tenham renda até R$ 89 por pessoa e que não tiveram acesso a nenhum benefício do governo federal. Ao todo, 2.683 famílias estão em vulnerabilidade social e serão beneficiadas com o auxílio municipal da Serra. É urgente que essa iniciativa seja adotada por todos os gestores municipais, principalmente em Vila Velha. Nosso povo merece e precisa desse auxílio. Nesse momento de profunda crise social e econômica, é que se prova qual é realmente a prioridade de uma sociedade e de uma gestão pública. Na verdade, nós não queremos que pare todas as obras, mas que continuem as obras prioritárias. Mas é preciso ver, naturalmente, a obra maior é a assistência social, porque o povo está morrendo de fome, além da doença. Merece os parabéns os gestores municipais de Serra e de Vitória, por já tomaram a decisão orçamentária e fiscal de privilegiar aqueles
e mais preciso, pois os direitos foram dinâmicos e foram buscar no orçamento os recursos necessários para ajudar seres humanos em situação de fome e de abandono social, de abandono social causada pela situação excepcional do Covid-19. Esse é o exemplo a ser seguido por todos os gestores municipais, especialmente a Prefeitura de Vila Velha. Nesse momento, defendendo a prioridade para as pessoas que sentem fome e frio e que, em face da pandemia do Covid-19, não têm condições de buscar o sustento próprio de suas famílias. Então, presidente, aqueles que têm alguns morrendo de doença e tem alguns morrendo de fome. Então, as prefeituras têm que buscar recursos, ou com o governo do Estado, com o governo federal, para a obra que não é prioritária. Que é prioritária tem que continuar, mas é preciso que veja também a fome, a necessidade, o medicamento da nossa população. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Hércules. Eu queria perguntar aqui aos nobres colegas se nós podemos ir até o deputado Torino, tendo em vista que o deputado Vandinho iniciou hoje a fase das comunicações, para não dar incompatibilidade de do mesmo deputado falar duas vezes durante a sessão. Senhor deputado, senhor presidente, o senhor poderia também me liberar da fala de hoje, porque eu já falei, aí se puder parar um antes de mim, entendeu? Não tem problema nenhum. Então, porque aí a gente... Até tem o Dorino Ferraz. Tá bom, deputado Marcelo Santos, com a palavra nos oradores inscritos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, iniciando os trabalhos nessa semana e ouvindo atentamente aqueles que aqui se manifestaram, e acho que uma fala muito prudente foi a fala do deputado Bruno Lamas. Marcelo, seu som está muito baixo, não sei se é aqui ou se é para todo mundo aí. Melhorou? Melhorou? Rafa, melhorou? Torino? Melhorou agora? Melhorou, estamos te ouvindo bem. Sua voz é linda, tem que ser bem ouvida. Ok. Fazendo uma referência à manifestação do deputado Torino, o deputado Bruno Lamas, quando ele disse que os médicos que têm feito receituário com relação ao uso de tipo de medicamento para combater, né, o malefício do Covid-19, eu quero concordar com ele também. Acho que o que foi feito pela imprensa com relação a alguns colegas médicos, acho desnecessário, até porque tem alguns estudos, ou pelo menos algumas manifestações de estados e de países diferentes, que algum tipo de medicamento, que inclusive talvez seja rechaçado aqui no nosso estado e no país, tenha surtido efeito positivo. Por mais que não há ainda uma comprovação da ciência, eu acho que nós não devemos polarizar essa questão com relação ao enfrentamento do Covid-19. Polarizar se pode ou se não pode, se não tem o resultado ainda, então compete aí ao médico que tem um estudo profundo. Nenhum médico vai fazer a indicação de uso de um medicamento sabendo se ele é ruim, indicando para o cidadão utilizar. Então, eu acredito que os médicos têm a competência, o estudo necessário para poder indicar a um paciente o uso do medicamento que ele entender ser conveniente ou ser fundamental para aquele momento. E com relação à manifestação dos Sindibares e restaurantes, que todos estão vendo aí, pelo menos as manifestações na rede social, passando pelas ruas e avenidas da Grande Vitória, eu também quero prestar uma solidariedade a esse setor. É claro que eles estão manifestando e há também um controle do Estado. O Estado tem se pautado pelos estudos que naturalmente tem no seu corpo de técnicos. É natural que essas manifestações aconteçam. Eu acredito que num breve e curto espaço de tempo, ministra Irine Lopes, nós teremos aí, naturalmente, não algo muito exagerado, mas teremos uma flexibilização dessa questão do distanciamento social, da questão da abertura de estabelecimentos comerciais. É claro que ainda não é o momento,
mas algumas alterações podem efetivamente serem adequadas. E acredito na sensibilidade do governo, tecnicamente, avaliando os pleitos do setor. O setor tem se manifestado em meramente alguns detalhes, né, a correção de horários, de abertura e fechamento, mantendo o mesmo horário de abertura, porém, elevando ele, ao invés de abrir às 10, abrir às 11 ou ao meio-dia, com um horário de 6 horas de funcionamento. E eu acredito que isso seja razoável. E aí, vincular talvez a abertura desse setor produtivo, né, ou dos bares e restaurantes, à curva de queda. E aí, naturalmente, o governo vai se debruçar sobre isso. O Sindicato de Bares e Restaurantes apresentou uma proposta muito realista, nada exagerado de como tem acontecido, por exemplo, em outros estados. Eu cito como exemplo negativo o estado do Rio de Janeiro. Apresentou uma proposta decente, coerente. Nós já encaminhamos essa proposta ao governo do estado, que está analisando tecnicamente, e eu acredito que nós teremos que dar uma resposta a esse setor, assim como os demais setores que têm demandado o governo do estado, seja através de um parlamentar ou diretamente pelo governo. Então, eu acredito que nós teremos um resultado e uma resposta para esse setor, que se manifestou com todo o direito, naturalmente sentindo na pele, né? Imagine as contas chegando, e a receita não é compatível àquilo que tem de despesa. Então, infelizmente, todos nós estamos passando por isso no mundo inteiro, mas o governo não quer que ninguém tenha prejuízo. Nenhum governo quer fechar a porta, nenhum governo quer decretar lockdown. Há uma necessidade, quando tem o crescimento da curva de contágio de Covid, de tomar algumas medidas. E aí, eu vou dizer uma coisa que é importante. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu, que é tripartida a atribuição e a gerência dessa questão no país, no caso dos governadores, ficou uma responsabilidade exclusiva do governador. E aí, naturalmente, agora ele fez uma publicação dando a condição de que os municípios com até 70 mil habitantes seja decididas essas questões lá pelo Executivo Municipal. Então, a minha fala é justamente essa, é ser solidária ao setor de bares e restaurantes, como todos os setores produtivos que têm enfrentado essa crise aí a seu modo, com a dificuldade de vida, mas dizer que, naturalmente, nenhum governo quer fechar a porta de uma empresa, de um comércio, e que o governo tem sensibilidade para avaliar, como está avaliando, por exemplo, da Federação do CDL, que eu também encaminhei para eles, e do Sindicato dos Bares e Restaurantes. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, deputado Eco. Com a palavra, o deputado Marco Garcia. Presidente, o deputado Marcelo deu uma parte. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. E todos que nos assistem nesse momento pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Quero, nessa tarde, dividir com vocês uma conquista muito importante da comunidade aqui de Baixo Quartel em Linhares. Por que não dizer que é uma conquista de Linhares também? Na semana passada, o governador Renato Casagrande assinou a ordem de serviço para a construção da nova escola de ensino fundamental aqui do Baixo Quartel. Um investimento na ordem aí de 7 milhões de reais. E há muito tempo eu acompanho aí a luta E há muito tempo eu acompanho a luta dos moradores do Baixo Quartel e a reivindicação da construção dessa nova escola. Há muito tempo também, esses moradores eles vêm cobrando das autoridades, do governo, do deputado, uma luta incansável pela conquista dessa escola. Que já existia essa escola, uma escola antiga. E esses moradores eles têm um carinho muito grande por essa escola. E ver a situação que ela se encontrava era de cortar o coração. Estive visitando essa escola por 2 vezes. No ano passado, logo assim, após assumir o nosso mandato na Assembleia,
estive com representantes da comunidade, das comunidades em volta, em si, essa comunidade, e apresentei uma indicação ao governo do Estado solicitando a construção dessa nova escola no Baixo Quartel. Até porque eu acredito no poder transformador da educação e, por isso, defendo uma educação pública de qualidade. Mas, infelizmente, muitas de nossas escolas ficaram por muito tempo sem investimento. Aqui na nossa região são várias escolas. Escolas como o Polivalente 1, localizado aqui no bairro Novo Horizonte, o Polivalente 2, localizado aqui no bairro Araçá, bem próximo ao centro, e também a Manuel Abreu, que é uma comunidade aqui de Bebedouros, e muitas outras precisando de melhorias, ampliações ou até mesmo reconstruções. Por isso, apresentei indicações para execução dessas obras e incluí na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 uma emenda para priorizar investimentos voltados para a melhoria da infraestrutura das nossas escolas, não só do nosso município, mas, enfim, do Estado do Espírito Santo. 30 segundos, deputado. E ver que o governo está atento a essa necessidade é muito bom. Nos dá a certeza que estamos no caminho certo, meu presidente. Mais uma vez, agradeço a atenção aqui do secretário estadual de Educação, senhor Vitor De Ângelo, da disposição do subsecretário estadual de Educação, senhor Aurélio Meneghelli, que já esteve aqui conosco e visita várias dessas escolas aqui, onde eu fiz essas indicações. Só um minutinho, presidente, estou terminando. Agradeço mais uma vez ao governador do Estado, que se mostra cada vez mais sensível aos nossos pedidos por mais desenvolvimento regional. Tenho fé que, em breve, estaremos comemorando as ordens de serviço para reconstruções das escolas José de Caldas Brito, o Poli 2, no bairro Araçá, o Manuel de Abreu, no bairro Bebedouro. Enfim, tenho um compromisso com o Linhares e vou continuar trabalhando para crescermos juntos. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, deputado Marco Garcia. Com a palavra, o pastor Marcos Mansur. Senhor presidente, colegas deputados, deputadas que estão presentes ainda conosco na reunião desta semana, eu quero cumprimentar também os nossos internautas, amigos e amigas que nos prestigiam e que participam conosco, fazendo mais importante ainda a nossa reunião. Eu quero aqui dividir a minha fala em dois momentos e dizer que, na semana passada, eu tive a oportunidade de participar de algumas ordens de serviço online, aqui junto com o governador Renato Casagrande e alguns outros colegas deputados, que se fazem presentes. Quero destacar aqui pelo menos duas delas. Quero destacar a Atílio Viváqua e quero destacar Cachoeiro de Itapemirim. Foram duas assinaturas de ordens de serviço de extrema relevância. Em Atílio Viváqua, ali no bairro Alto Niterói, principalmente, um bairro extremamente importante a nível social para aquele município, para o sul do estado do Espírito Santo. Também eu quero falar de Cachoeiro de Itapemirim, um atendimento para pavimentação na região central, que vai revitalizar aqui e repaginar a cara da nossa cidade. Mas quero aproveitar também e fazer um pedido ao governador Renato Casagrande, aqui fazer um pedido em nome até mesmo da presidência da Comissão do Cooperativismo aí da nossa Assembleia, porque nós estamos numa luta travada já há 4 meses, tentando sensibilizar o governo da importância de se olhar com carinho para o setor do transporte escolar, principalmente aquelas 15 cooperativas que trabalham, têm um contrato assinado com o governo, montaram uma estrutura de trabalho, adquiriram veículos novos,
empenharam-se em dívidas e, nesses 4 meses, até agora, nada de resposta por parte do governo. Tivemos algumas reuniões, eu quero aqui destacar a participação do deputado Adilson Espíndola, que chamou a atenção desse problema também, o deputado Luciano chamou a atenção desse problema também. Enfim, nós tivemos reunião e chegamos até a ter a participação da secretária Lenísia junto conosco, mas a coisa não avançou, a coisa deu uma parada, deu uma emperrada. Eu faço aqui um apelo ao nosso líder de governo, Dari Pagum, que possa nos ajudar a fazer a intervenção para que a gente possa ajudar esse setor que transporta 77 mil alunos em todo o estado do Espírito Santo, com muita qualidade, com muito zelo e com muito carinho, e a gente não pode desmontar o setor, nós não podemos desaparelhar o setor. Nós apresentamos documento aí, deputado Chambinho, deputado Hudson Leal, nós estamos juntos nessa batalha também, da nossa comissão, eles estão atentos e apresentamos um modelo funcional. São Paulo fez um modelo muito bom, Rio de Janeiro fez um modelo muito bom. Nós estamos aguardando agora uma resposta, pelo menos para a gente reabrir as negociações. Fica meu pedido aqui, meu líder, Dari, nosso deputado Dari, para nos ajudar na interlocução da solução desse problema, de mais dessas 15 cooperativas que são importantes para a nossa educação no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Quero chegar aqui numa outra reunião esta semana, no máximo semana que vem, e agradecer o governo, Renato Casagrande, por ter aberto novamente as negociações e está nos levando aí a um caminho que vai trazer para a gente, pelo menos, uma minimização do impacto desses problemas aí. Muito obrigado. Conto com todos vocês. Obrigado, deputado Mansur. Com a palavra, a deputada Raquel Lessa. Vou declinar, senhor presidente. Deputada Raquel declinou. Deputado último, então, hoje do dia, deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos, presidente, cumprimento aos demais pares, aos funcionários da Assembleia que dão suporte a essa sessão virtual e toda a população do Estado que nos acompanha. Mais uma vez, reforço aqui a minha solidariedade e as minhas condolências ao deputado Adilson pela morte do tio dele e ao deputado Alexandre Chambim pela morte da sua tia. Mais uma vez, minhas condolências aos dois e nós sabemos perfeitamente o quanto é complicado perder um ente querido para essa pandemia. Presidente e demais colegas, tomou uma grande proporção nas redes sociais, a partir de uma matéria ontem no Fantástico, no Rio de Janeiro, quando um agente de saúde vai interpelar pessoas que estão se aglomerando em frente a um bar, e um casal, então, afronta o agente, e quando o agente chama o senhor de cidadão, a esposa lhe responde: cidadão não, engenheiro, formado, melhor do que você. E hoje, eu como professor, eu sempre dizia nas salas de aula para os meus alunos que ser cidadão no Brasil não é fácil. Não é fácil ser cidadão num país onde o errado parece que está certo. E se você age corretamente, às vezes leva a peste de idiota. Aquele sujeito, aquele engenheiro formado, segundo a esposa dele, realmente não é um cidadão. Porque cidadão pode significar uma pessoa que mora numa cidade, pode ter esse conceito. Mas cidadão, como o sujeito que exerce plenamente a cidadania, né? E é isso que importa, né? Um cidadão seria, de forma simplificada, um sujeito que tem plena consciência dos seus deveres e dos seus direitos, e os exerce.
Então, exercer a cidadania, ser cidadão de fato, na amplitude que isso significaria, seria uma pessoa que tivesse plena consciência das suas responsabilidades e imbuído de conceitos como republicanismo, respeito ao outro, preocupação com a coletividade, solidariedade, civilidade, sobretudo. Então, aí poderíamos dizer que é um cidadão que exerce a cidadania. Naquele caso, realmente, ele pode ser engenheiro formado, mas cidadão realmente ele não era. Se fosse, não estaria na rua se aglomerando e muito menos afrontando alguém que está trabalhando em prol de benefício da coletividade. A LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, que é, né, o grande norteador de todo o sistema educacional brasileiro, no artigo 2º, se eu não me engano, ela diz que a educação brasileira tem 3 grandes finalidades, que é preparar para o exercício da cidadania, o cuidado e a preparação integral do educando e a preparação para o trabalho. É muito notório que a educação brasileira ela não dá conta de cumprir bem nenhuma dessas 3 finalidades. Não por culpa dos professores, daqueles que estão dentro da escola, mas por culpa de um sistema educacional que sempre foi muito ruim. E eu sempre dizia, quando na sala de aula ainda estava, eu sempre dizia para os meus alunos assim, que se comemora muito que nos últimos anos no Brasil, um número cada vez maior de pessoas passou a ingressar nas faculdades. E é verdade, abriu um grande número de faculdades, universidades, institutos federais, enfim. Então, nós temos formado cada vez mais engenheiros, cada vez mais médicos, cada vez mais jornalistas, cada vez mais professores, cada vez mais arquitetos. Isso é verdadeiro. Ainda é pouco se comparado aos países, mas tem aumentado. Mas nós não temos conseguido formar no mesmo grau cidadãos. Porque, por exemplo, formar um bom engenheiro não é a mesma coisa que formar um bom cidadão. Um bom engenheiro pode ser um péssimo cidadão. Um bom médico pode ser um péssimo cidadão. Um bom professor pode ser um péssimo cidadão. Então, hoje, nós carecemos mais do que nunca de cidadãos, de formar realmente cidadãos. E exercer a cidadania é muito difícil no Brasil, porque aqui parece que fazer o errado é que está certo. Por isso, todas as manhãs, eu sempre dizia isso para os meus alunos, e repetia várias vezes isso na sala de aula, que exercer a cidadania, todo dia você se olhar no espelho de manhã e lembrar, apesar de muita gente estar fazendo errado, eu tenho que fazer o certo. Eu não dependo dos outros para fazer aquilo que é correto. E fazer o correto, muitas vezes, é difícil mesmo. E cidadania é um exercício que nós temos que exercitar todos os dias. Lembrando sempre que vivemos numa sociedade, lembrando que a gente precisa respeitar o outro, lembrando que nós não somos os donos da verdade, lembrando que a civilidade tem que estar em primeiro plano. Não é, e a civilidade, ela independe da questão se eu tenho curso superior, se eu tenho mestrado, se eu tenho doutorado, ela independe disso. Ser civilizado, respeitar a coletividade, respeitar o direito do outro, respeitar o outro, isso independe de ser um doutor e não sei mais o quê. Então, assim, hoje, mais do que nunca, parece que nós estamos vivendo um pesadelo com essa epidemia. E parece que ela não nos está ensinando nada também, no sentido de quanto é frívolo tudo isso que a gente vive, de quanto o amanhã é incerto, e de quanto a gente tem que passar a valorizar mais a questão da coletividade, do apoio, do respeito, da solidariedade com o outro. Isso deveria estar mexendo um pouco mais com a nossa civilidade mesmo, com o nosso humanismo. E a gente vê nas redes sociais, e vê episódios como esse, por exemplo, ocorrido no Rio de Janeiro, que é relativamente comum, que parece que não, assim, que isso não tá melhorando. As pessoas têm dito, às vezes, algumas pessoas têm escrito nas redes sociais, nós vamos sair pessoas melhores depois dessa pandemia, nós seremos pessoas melhores. Será? Eu acho que algumas sim. Muito obrigado. Eu acho que algumas sim, outras não. Outras talvez saiam pior.
até pior, né? Pois não, doutor Herto? Professor, permite uma parte? Pois não. Eu quero dar parabéns a Vossa Excelência pelo discurso. Lembrar também que aquela moça que fez aquela agressão, aquele comportamento horrível, um cidadão que estava cumprindo com o dever dele, ela acabou de ser demitida do emprego dela. A empresa demitiu essa moça. Então, parabéns, que realmente nós temos formado muita gente com vários tipos de ensino profissional, superior, mas realmente formados cidadão muito pouco. E eu quero só para agradecer a Vossa Excelência também, só para o presidente eu pedi pela ordem, ele não pôde me dar, só quero dizer o seguinte, eu vou devagar, eu já tive pressa, então eu vou tocando em frente. Na verdade, essa discussão de medicamento, eu não quero tomar nenhum partido, eu quero aguardar o resultado da ciência. Essa é a minha posição. Não quero me omitir, só vou dizer o seguinte, eu quero aguardar o resultado da ciência. Muito obrigado, Magés. Parabéns mais uma vez pela aula que você acabou de dar para nós todos. Obrigado, doutor Herto. Obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima, amanhã, a hora regimental. Uma ótima tarde a todos, que Deus nos abençoe. Um abraço.